Nem direita e nem esquerda. A nossa reflexão começa falando de um país da Ásia, que no século XX, pelos anos 60, nem água potável para sua população tinha. A corrupção era epidêmica entre as autoridades do país. Havia conflitos sangrentos, conflitos raciais. E esse país, ele era, não sei se um brejo ou um pântano, onde a violência era algo a se combater durante o dia e a noite, enquanto estivesse vivo. Esse país chega no século XXI como um dos mais ricos do mundo, a partir da decisão de um homem que queria lutar pelo país, chorava por ele, sangrava por ele. Lee Kuan Yew, acho que era isso mesmo. Ele lutou, havia ali uma transformação que ela mudava 360 graus o destino daquela região. E até mesmo por jogar lixo na rua, havia multas altíssimas. Político corrupto neste país era punido com cadeia, e rigorosa. Até hoje é. Esse país é Singapura. Estou falando do Brasil, não. Sem chance. Me desculpem. Por aqui o que se cria são leis que trazem uma certa segurança para políticos que, infelizmente, praticam atos de corrupção. Tem sido discutido, aclamado, principalmente apresentado por agentes políticos, a alteração do Código Penal e através da Lei 15.397. E é necessário. Ninguém aqui está fazendo uma crítica. Era uma mudança necessária. Aumenta-se as penas para crimes contra o patrimônio. Aquele que furta celular, né, um aparelho eletrônico, aquele que pratica aí um crime de estelionato, aquele que pratica um roubo, aquele que pratica um crime de sangue horrível, que é o latrocínio. Todos os crimes são horríveis, mas esse aí dou uma ênfase maior, porque o sujeito, além de roubar, ele tira a vida de um cidadão. E muitas das vezes por algo tão pequeno, tão miúdo. E a gente vai falar aqui da Lei 8.429, que teve uma alteração em 2021 pela 14.230. Não foi divulgado, não foi assim alardeado, autoridades não falaram. Por quê? Porque ela vinha para amenizar a situação do agente político. E não venha me falar que eu estou falando demais. Eu estou falando que está na lei. E aqui não é ninguém trazendo rigor técnico, que é advogado, que quer falar. Não, aqui é um homem como você. Você que está aí, não sei onde, mas que está assistindo esse vídeo. Eu vou levar em alguns pontos que para mim são vergonhosos. Um deles é ali o parágrafo 2º do artigo 1º. Ele é claro. Considera-se dolo a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito da lei. Espera lá. Tá certo? Mas aí você talvez me diga, mas realmente tem que ter o dolo. Tem. Eu não vou te negar que tem. Mas eu quero te lembrar que esta lei, diferente das outras que falam sobre os crimes contra o patrimônio ou qualquer outra situação que possa trazer prejuízo à sociedade, ela traz em várias partes que tem que ter dolo. Tem que ter dolo. Tem que ter dolo. O parágrafo 3º aí do artigo 1º, ele também traz assim uma situação que diz o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Esses 2 parágrafos no artigo 1º são inovações, viu? Lá no texto original não existia. Era mais rigoroso. E interessante que revogou-se alguns artigos que eram necessários. Um deles, que é bastante incômodo ver a revogação, foi o artigo 5º. Esse artigo foi revogado e nele ficava claro: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, lembre-se,
por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Olha só, hein? Revogou-se esse artigo 5º. Esses dois anteriores, que são parágrafos, que foram aqui apresentados, teria o parágrafo 2º e o 3º do artigo 1º, ele ameniza bastante. Ninguém está aqui tentando dar culpa a quem não é culpado. Ninguém está dizendo que todos os parlamentares votaram. E recebemos, assim, com muito louvor, aqueles que votaram, que acreditaram que a lei seria uma inovação. Para eles, a gente sabe, o parlamentar está lá representando o povo, está ali por voto popular. Então ele vai votar conforme a consciência dele. E não há nenhum tipo de conduta imoral ou ilegal aí, não. Ele vai votar. Houve a proposta de lei e votou. Só que aí vota direita e esquerda junto. Não vem tentar mudar o assunto, não. Por quê? Porque para aprovar uma lei complementar, conforme já dito em outros vídeos, precisa de maioria absoluta. Não é só maioria absoluta para dar quórum, não. Para ter quantidade de deputados ou senadores acima da metade mais um, para dar o quórum para uma votação. Como aí é uma lei ordinária, que é maioria simples. Agora, essa lei, a 8.429, quando ela foi alterada pela 14.230, é maioria absoluta. É lei complementar, é matéria constitucional. Não vai se mudando assim. Revogaram também o artigo 4º, o artigo 6º, e criaram-se algumas facilidades, ou talvez para muitos uma dificuldade. Deve ser porque político ele vive uma condição pior do que a de toda a sociedade brasileira. Talvez esse homem que fica debaixo do sol ao meio-dia, com o coco rachando, tem uma vida bem mais fácil do que um político numa sala climatizada, do que um político que recebe o café na sua mesa por um garçom ou por quem for que lhe assessorar. Não estamos trazendo também nessa discussão esse político aqui de baixo, o vereador, esses políticos que às vezes fazem um papel até mais importante do que o Congresso. Claro que é uma discussão em torno dessa situação, desses políticos que representam a população de suas cidades, mas isso aí fica para o Congresso. Não estou aqui para fazer juízo de valor e nem imaginar e nem avaliar qual a importância que eles têm. Mas pegando aqueles que realmente têm o poder de fazer alterações de leis no país, voltemos aí ao Congresso. Lá no artigo 9, que é o artigo que faz a previsão dos atos de improbidade administrativa que trazem o enriquecimento ilícito para os agentes públicos, teve algumas mudanças, né? A lei ela faz uma previsão de penalidades que são brandas. Para mim são brandas. Se para você são penas difíceis de se aturar, são brandas. Tem um artigo 10 que traz aí os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, a coisa pública. Temos também o artigo 11, que esse aí, para mim, a mudança dele envergonha. Sou pai, sou avô, você que está aí ouvindo, não sei até onde que dá importância ao futuro daqueles que são importantes na sua vida, mas o artigo 11, ele é bastante triste falar, porque as mudanças que ele traz não são inovações, são vergonhas. Mas a gente vai falar dele no próximo vídeo. Nos acompanhe.